Eu sou o professor Regiano Venovato, eu sou especialista em negociações complexas e também em neurovendas. Para quem está chegando agora, muita gente nova aqui no nosso perfil, permita que eu explique rapidamente o que significa negociação complexa, o que significa negociações simples. Muita gente pergunta, professor, mas afinal de contas, o que é uma negociação? O que é uma venda simples? O que é uma venda complexa? Nós vamos falar nos próximos minutos sobre quais habilidades um bom vendedor precisa ter, mas é importante eu deixar aqui, principalmente para você que está assistindo esse bate-papo aqui, já está vendo o replay dele, está vendo ele na forma gravada, é muito importante que isso fique registrado aqui, tá bom? Bom, venda simples é aquela transação, né? Nós chamamos isso de um processo transacional. Basicamente, é aquela venda onde geralmente é uma pessoa apenas que toma uma decisão de compra, não envolve um valor muito alto, né? Geralmente são tickets menores. A venda simples, geralmente ela possui um ciclo ou uma jornada de compra mais curta e a pessoa normalmente ela já toma a decisão no primeiro contato, né? Ela não precisa de muito tempo para pensar. Isso nós consideramos de venda simples. Por que é importante você separar e entender o que é venda simples e o que é venda complexa? Porque numa venda simples, que é essa venda transacional, não necessariamente você precisa ser um grande expert em negociação para você conseguir fazer vendas, tá? Basicamente você entendendo do seu produto e do seu serviço, sabendo o que ele pode resolver e você sabendo aí de algumas técnicas, oferecendo ele, gerando demanda, basicamente você já vai ter um certo resultado. Agora, quando a gente fala de vendas complexas, bom, aí a banda já toca totalmente diferente. Por quê? Porque normalmente as negociações complexas, elas possuem um ciclo, uma jornada de compra muito mais longa. Geralmente o ticket, né, médio desses produtos e serviços são muito maiores. Nós falamos, em muitos casos, são high tickets mesmo. Geralmente envolve mais do que uma pessoa para tomar uma decisão e dificilmente o comprador ele toma essa decisão, ele compra já no primeiro contato. Então, por isso que nas vendas complexas, né, você precisa de fato se profissionalizar muito mais, você precisa treinar, você precisa aprender a estar preparado porque você vai lidar com inúmeras variáveis durante todo esse processo que pode resultar no fracasso ou no sucesso da tua negociação, tá bom? E uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no Instituto, nos meus treinamentos, por onde a gente passa professor, quais que afinal de contas são as habilidades que um bom vendedor precisa desenvolver, precisa ter para ter sucesso nesse momento, na atualidade, né, sabendo de toda a competitividade que existe aí no mercado. Bom, eu listei algumas aqui para nós conversar agora nos próximos minutos. É óbvio que existem outras habilidades também importantes, mas na minha visão, essas aqui já fazem uma grande diferença para quem trabalha, né, nesse tipo de vendas, nesse tipo de negociação. Bora lá? Então vamos lá. A primeira grande habilidade da atualidade que eu entendo que é fundamental para quem quiser ter sucesso em negociações, principalmente em vendas complexas, se chama gestão das emoções. Deixa eu só mandar um abraço para quem está chegando aqui. Muito bom dia, Ana Lúcia, bom dia o Sérgio, bom dia o Edson, bom dia Maria Eduarda, obrigado pelo carinho. Coloque aqui um oi, mande um emoji, compartilhe esse bate-papo com seus amigos para que o Instagram possa mostrar para mais pessoas. Estamos falando sobre habilidades de um bom vendedor, que um bom vendedor precisa ter, tá bom? Então, a primeira habilidade que eu separei para esse bate-papo de hoje se chama gestão das emoções. E aqui é importante fazer uma referência para o professor Ricardo Monteiro, que ele é reitor da Unifuturo aqui no Brasil. Agora, essa semana, eu estava dando uma zapeada, né, lá pelo Facebook, dando uma olhadinha em algumas coisas, e eu me deparei com um artigo maravilhoso do professor Ricardo Monteiro. Até eu aconselho você que gosta de estudar, dá uma procuradinha lá depois do Facebook do Ricardo. Não sei se tem no Instagram esse artigo, tá? Eu encontrei lá, onde ele faz uma nova concepção, uma nova reflexão sobre o tema inteligência emocional. Eu confesso para vocês que eu mesmo sou um estudioso das emoções já há muitos anos e por muitos e muitos anos eu vim dessa linha do Daniel Goleman, estudando inteligência emocional. Mas o professor Ricardo, o doutor Ricardo Monteiro, ele nos traz uma nova reflexão sobre essa mística
de você tratar a inteligência emocional como uma inteligência cognitiva, sabendo que, de fato, né, se a gente parar para analisar, as emoções elas não são racionais, né, de maneira nenhuma. Elas são instintivas, ou seja, você não tem tempo de pensar nas emoções a não ser depois quando você passa a racionalizar cada uma delas. E aí ele fala que, de fato, né, se a gente parar para analisar por esse prisma, não existe uma inteligência emocional, existe quem consegue ter uma habilidade para gerenciar melhor, gerir melhor as suas emoções ou não, né? Então, ele traz esse novo olhar para esse estudo da inteligência emocional, do qual me chamou muita atenção, eu aconselho você. Mas, de fato, independente se é inteligência emocional ou gestão das emoções, o fato é que essa é uma habilidade fundamental na atualidade para quem trabalha com vendas complexas, para quem precisa aí visitar, conversar, ligar, atender clientes, principalmente desse tipo de negociação, todos os dias. Se você não trabalhar as suas emoções, se você não tiver uma boa gestão das emoções, obviamente você vai ter dificuldade, muita dificuldade de se manter nesse processo. Por quê? Nesse estilo de trabalho. Porque vender hoje, da maneira como o mercado se encontra, alta competitividade, principalmente quando a gente fala de negociações mais difíceis, mais complexas, não é para qualquer um. Embora as pessoas tentem ainda vender uma ideia de que se você não deu certo em alguma coisa, vai pegar algum produto, um serviço para vender, que quem sabe você pelo menos consegue pagar as contas e tal. Na verdade, na prática, isso já há um bom tempo já não faz muito sentido, porque para você se manter hoje no mercado, em vendas e negociações complexas, não é para qualquer um. Você precisa realmente estar preparado e a gestão das emoções é fundamental para isso, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu trouxe para você, segunda habilidade, tá? É uma comunicação clara e inspiracional. Por que inspiracional e não persuasiva, professor? Então, há um termo no mercado muito comum que as pessoas falam comunicação persuasiva. O problema é que não tem nada contra esse termo, não tem nada contra a comunicação persuasiva, muito pelo contrário, eu acredito que na sua essência ela é fundamental para um bom vendedor. Mas o fato é que a persuasão tem sido confundida há muitos anos, ao longo dos tempos, com manipulação. Então as pessoas acham que persuadir é manipular. E na prática não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Persuadir é simplesmente você induzir, é você convencer as pessoas com argumentos para elas induzirem elas a tomarem as melhores decisões e nunca manipular, ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão. Isso é persuadir na minha visão, tá? Manipular é outra coisa. Agora, as pessoas têm confundido muito isso. Eu vejo aí alguns cursos, né? Alguns temas onde as pessoas falam de persuasão como se fosse basicamente manipulação, é fazer com que as pessoas pensem do teu jeito, para que as pessoas tomem decisões apenas da maneira que você quer, ou seja, as pessoas usam a persuasão, a comunicação, para vender uma ideia de que persuadir é fazer as pessoas comprarem através dos seus motivos, aonde de fato ninguém compra pelos seus motivos, compra pelos motivos dela, tá? Então, quando eu falo aqui de comunicação, é preciso sempre lembrar do Mahabir, que fez uma pesquisa onde ele mostra que apenas 7% da nossa comunicação vem das palavras, né? 38% vem do tom de voz, de como você fala o que você fala, e o restante, 55%, vem da comunicação não verbal. Então, daquilo que você faz com as suas mãos, o seu corpo, a sua imagem, né? A sua roupa, a sua barba, o seu cabelo, aquilo que você comunica sem falar, sem verbalizar. E isso é muito importante na comunicação. E um bom vendedor, ele precisa entender disso. Ele precisa entender que ele está se comunicando mesmo sem falar. Ele precisa entender que em uma negociação, principalmente uma negociação complexa, as pessoas compram você muito antes de comprar o seu produto, o seu serviço. Então elas compram a sua imagem, compram a sua postura de confiança, autoridade, tudo aquilo que você consegue transmitir antes mesmo de você abrir a boca, antes mesmo de você começar a falar do seu produto, do seu serviço. Então, essa é uma habilidade fundamental para quem quer ter sucesso
na atualidade, né? Um bom vendedor que quer ter sucesso em vendas complexas na atualidade. Deixa eu mandar um abraço rapidamente para quem está chegando agora aqui. Coloca um oi aqui nos comentários, só para eu saber que você está por aqui. Também dá uma força aqui no nosso bate-papo para mandar essa live para mais pessoas, para que o Instagram entenda que ele está ao vivo. Ó, o Rafael chegou aqui, o Anselmo, o Tiago, a Angélica, a Nuni, o Jefferson, o Edson. Um abraço, um beijo no coração. Cada um de vocês. Estamos aqui falando sobre habilidades. Quais habilidades um vendedor precisa ter para ter sucesso? Deixa eu botar aqui. Bom dia, Duda, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Ó, legal. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Anselmo. Bom, a terceira habilidade do qual eu separei aqui, que um vendedor precisa ter na atualidade, um bom vendedor precisa ter. E quando eu falo bom vendedor, tá? Só para a gente exemplificar, porque às vezes as pessoas perguntam assim, professor, o que é ser de alta performance? O que é alta performance? O que é um bom vendedor? Bom, entenda como um vendedor de alta performance ou um empresário de alta performance, um bom que domina as habilidades de vendas, é aquela pessoa que de 12 meses no ano ele bate as metas dele pelo menos de 10 a 12, 10, 11 ou 12 meses. Esse é o vendedor de alta performance. Esse é o empresário de alta performance, é a pessoa que realmente domina vendas. Existem os medianos, né, que são aqueles que de 12 meses vão bater as metas aí de 6 a 10 meses, e tem os medíocres, né, os basicão aí que a gente fala que de 12 meses vai bater talvez no máximo 4, 5 meses aí a meta do ano. Então, nós separamos dentro da alta performance em vendas, nós separamos basicamente dessa forma. Então, quando eu falo de um bom vendedor, quando eu falo um vendedor de alta performance, um negociador de alta performance, ou empresário de alta performance, né, que vende muito bem seu produto ou serviço, eu estou falando daquela pessoa que de 12 meses ele vai bater a meta pelo menos em 10 meses no ano, tá bom? Legal, ó, chimarrão de costume, é isso aí, não tem jeito, né? Nós aqui do Sul, se você é de outra região do Brasil e não conhece nossos costumes aqui é difícil, viu? A gente chega no escritório, a primeira coisa que a gente vai fazer de manhã é o nosso mate, tá bom? Bom, vamos lá. Então, nós já falamos de gestão das emoções, falamos de comunicação clara e inspiracional. Por que é clara e inspiracional? Santa Catarina, né, Tiago? Também, Santa Catarina também é muito forte o mate. Inspiracional e não persuasiva, porque na minha visão a sua comunicação ela precisa inspirar as pessoas. E o que é inspirar? É fazer com que as pessoas queiram seguir você. E isso serve para a gestão, isso serve na família, isso serve para a sua vida. Então, se você trocar, na minha concepção, essa é apenas a minha opinião, se você trocar a palavra persuasão para inspiração no seu dia a dia e você buscar inspirar mais as pessoas do que persuadir e manipular, pode ter certeza que você vai vender mais, tá bom? A terceira grande habilidade que eu separei para vocês no dia de hoje é escutar. E é a escutativa. O que é a escuta ativa? Bom, outro dia eu ouvi de um grande amigo meu lá de São Paulo uma coisa que me chamou muita atenção, mas faz muito sentido. Ele falou o seguinte, olha, a gente vê aí por aí inúmeros cursos de oratória, mas a gente não vê, praticamente não encontra nenhum curso de escutatória para ensinar as pessoas a escutarem, principalmente os profissionais de vendas. E é verdade. É uma habilidade tão importante escutar, a escuta ativa, de fato, e que ninguém praticamente valoriza isso. E é uma pena, porque dentro de um processo comercial, principalmente de venda complexa, onde você precisa fazer a qualificação do seu cliente, onde você precisa fazer perguntas certas, no momento certo, né, do jeito certo, e ouvir atentamente para conseguir fazer a leitura do ambiente, fazer a leitura daquilo que o cliente está tentando transmitir, a escuta é fundamental. A gente sequer, muitas vezes, deixa o cliente finalizar o raciocínio, sequer a gente utiliza dos hiatos, né, que nós chamamos na comunicação, aqueles segundos de silêncio para dar a oportunidade do cliente preencher esses silêncios. Por quê? Porque a gente está sempre emendando uma informação na outra, um argumento no outro, porque a gente aprendeu assim, a gente imagina, né? Alguém falou para a gente em dado momento que você precisa estar sempre ali, sempre preenchendo os espaços, sempre falando e não deixando o cliente raciocinar direito para que ele possa comprar o seu produto, o seu serviço. Isso é um mito. Isso é um mito. Escreve aqui, mito, nos comentários. Isso é um mito.
Por quê? Porque hoje o bom profissional de vendas e negociação é aquele que sabe escutar genuinamente. É aquele que possui uma escuta ativa, porque quando ele presta atenção em tudo o que está acontecendo à sua volta e não simplesmente só o que o cliente fala verbalmente, porque lembra que eu falei agora há pouco, nós falando de comunicação, que apenas 7% da comunicação vem das palavras. Quando a pessoa escuta isso, quando a pessoa aprende isso, ela consegue identificar várias coisas que acontecem durante o processo, que são sinais. E esses sinais, eles são poderosos para levar você ao sucesso ou ao fracasso da sua negociação. Então, número 3, escuta ativa. Já falamos de gestão das emoções, já falamos de comunicação clara e inspiracional e já falamos de escuta ativa. Qual outra habilidade, professor, um bom vendedor precisa ter? Bora lá? Vamos lá? Conhecimento do produto e do serviço. Professor, mas veja bem, o ter conhecimento do produto e do serviço que eu vendo não é básico, não é condição básica para sine qua non? Claro, na minha percepção, sim. Tanto é verdade que nos meus treinamentos, nos meus cursos, dificilmente eu bato nessa tecla, você precisa entender do seu produto, do seu serviço para vender bem. Sabe por quê? Porque na minha visão, principalmente quando a gente fala de vendas complexas, de negociações complexas, na minha visão isso é uma condição básica para você se tornar um bom vendedor. Uma condição básica. Se você sequer domina o seu produto, o seu serviço, tecnicamente, você não está nessa prateleira ainda de um bom negociador. Longe disso. Você precisa voltar alguns passos. Ah, professor, mas eu tenho 5.000 itens na minha carteira, eu sou um representante, tenho muito produto. Eu sei, mas quando eu falo dos produtos e serviços, se você tem muito produto na sua linha, na sua carteira de oferta, é óbvio que você precisa ser muito bom no seu segmento, na sua área, no seu nicho. É óbvio que dificilmente você vai saber produto por produto, tecnicamente e tal, do que cada um faz. Mas você precisa ser muito bom no seu nicho, na sua área. Vamos imaginar que você trabalhe com, sei lá, produtos de energia, luz, lâmpadas e assim por diante, né? Eu sei que quem trabalha com isso tem aí, sei lá, milhares e milhares de itens na sua carteira para oferecer. Então, é complexo mesmo, é difícil você saber detalhes de cada produto. Mas você precisa ser muito bom nessa área, nesse segmento de energia, né, de tudo isso que envolve esse segmento. Então, conhecimento do produto, serviço e, eu coloco aqui /nicho, seu segmento, seu mercado, ele é fundamental, é uma habilidade hoje muito necessária, extremamente necessária para você ter sucesso em negociações, principalmente em negociações complexas. Mais uma vez eu volto aqui, né? Quando a gente fala a diferença de negociação simples e complexa, né? Se você trabalha com uma venda transacional, uma venda mais simples, eu vendo um perfume, eu vendo, sei lá, uma coisa mais que não requer muito conhecimento, muita habilidade de negociação, é óbvio que isso também não requer muita necessidade de você ser um grande especialista naquilo que você vende. Por quê? Porque às vezes a necessidade é tão latente, né? Eu vendo comida, eu vendo não sei o quê. Às vezes a necessidade é tão latente que você simplesmente ali, a pessoa tem o problema, ela tem a necessidade, você oferta o teu produto, você oferece, você gera a demanda e você já consegue vender. Agora, num processo mais complexo, meu amigo, isso não vai funcionar. Num processo mais técnico, muitas vezes, que exige mais de você, envolve mais pessoas para tomar decisão, muitas vezes você tem um departamento dentro de uma empresa que é específico para fazer aquelas compras, para analisar aquele escopo, você precisa dominar isso, porque senão você não vai passar nem da primeira fase, tá bom? Faz sentido tudo isso, gente, que a gente está falando aqui? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários se faz sentido. Um abraço ao Kaique, ao Fábio também que chegou aqui, o Mário, né? Um abraço aí para todos que estão chegando agora. Tem muita gente nova aí chegando no perfil e é bom a gente bater esse papo. Vamos testar aqui esse horário novo que a gente está fazendo um teste hoje aqui nas segundas-feiras, logo cedo, para nós fazer o nosso bate-papo semanal, tá bom? Para começar bem aí a semana. Tiago, que recomenda para quem saiu da área técnica para venda B2B dentro da própria empresa? Legal, muito boa pergunta. Bom, você saiu da área técnica, então o conhecimento do produto e serviço você já tira de letra, né? Possivelmente.
Você já tira de letra e já consegue sair na frente da maioria das pessoas que precisam estudar aquele produto, aquele serviço, né? Porque você já vem de uma área que domina isso. Então agora é estudar vendas, estudar negociação, estudar comportamento humano, estudar processos comerciais e principalmente na venda B2B, é isso que nós estamos falando aqui, cara. A venda B2B, dificilmente você vai conseguir fazer transações fáceis, simples. Você vai ter que vai trabalhar em cima de negociações complexas. Por quê? Porque a venda B2B, mesmo você vendendo para os compradores que estão lá, né, às vezes você só vai falar com o comprador, mas você sabe que não é só o comprador que toma aquela decisão. O que faz ele tomar aquela decisão tem muitas vezes várias pessoas, vários departamentos. O comprador é apenas a última pessoa que ele vai falar, aí vai ter 3 orçamentos lá e vai negociar. Agora, o processo interno de decisão de compra, ele é bem complexo. E dependendo do ramo, dependendo daquilo que você atua, qual segmento, mais complexo ainda. Porque são ciclos longos, envolvem muitas pessoas, e na maioria das vezes são tickets altos, tickets maiores. Então, por isso que nós chamamos aqui de negociação complexa, tá? Então, o teu foco agora, Thiago, já que você vem da área técnica, é focar em comportamento humano, fazer todo esse processo, essa leitura aí, entendimento de como você pode se tornar um bom negociador em vendas complexas, tá? Bora lá? Seguindo aqui então, nós já falamos de gestão das emoções, comunicação clara e inspiracional, escuta ativa, conhecimento, produto e serviço. Vamos para a quinta habilidade que eu trouxe para você, que um bom vendedor precisa ter na atualidade. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Capacidade de resolver problemas. Meu Senhor, essa aqui é incrível o quanto que os profissionais que trabalham com vendas complexas estão sendo exigidos na atualidade, tá? Mais uma vez, quando eu falo profissional aqui, eu falo do vendedor que está lá no front, que está lá no campo de batalha, mas eu falo do empresário também, que possui na sua empresa produtos, que possui aí, que tem uma venda mais difícil, mais complexa de se realizar no mercado, né? Não tem aqueles produtos transacionais. Então, essa capacidade de resolver problemas é uma habilidade muito exigida na atualidade. Afinal de contas, nós somos pagos de fato, nós somos valorizados de fato pela nossa capacidade de resolver problemas. Em alguns momentos eu costumo falar até que nós somos, na essência, nós somos resolvedores de problemas. Porque quanto mais eu ajudar o meu potencial cliente, né, o meu cliente a resolver os problemas dele, as dores de cabeça dele, ajudar ele a aliviar as angústias dele, né? Ajudar ele de alguma forma a dormir melhor, ter menos dor de cabeça, melhorar a gestão dele, ganhar mais tempo, economizar mais, ganhar mais dinheiro. Quanto mais eu conseguir fazer isso, mais eu vou vender. Então eu costumo falar nos meus treinamentos e nas minhas palestras algo que muita gente ainda, principalmente em vendas complexas, não parou para analisar. Numa venda complexa, existe algo que guia todo esse processo. E isso aqui, eu resumo em uma palavra, se chama confiança. A confiança dentro de um processo de vendas complexas, negociação complexa, ela guia toda a sua jornada. E ela que vai levar você ao sucesso ou ao fracasso da tua negociação. Confiança. E se você não conseguir gerar essa confiança, e na maioria das vezes essa confiança é gerada já no primeiro contato, já na primeira abordagem, então aí é importante a atenção aos canais que você vai utilizar, a forma como você vai abordar, o que você vai falar no primeiro contato, de que forma você vai se apresentar, de que forma você vai se vestir, como as pessoas vão observar você. Então essa confiança, ela é gerada a partir do primeiro contato e você vai ganhando, vai conseguindo construir cada vez mais essa confiança durante todo o processo, no momento da qualificação, no momento da negociação, no pós-venda. Então, cada momento do processo de venda, de negociação complexa, é uma oportunidade de você gerar essa confiança que vai guiar todo o seu processo comercial, tá? E a capacidade de resolver problemas, ela está
diretamente ligado a essa capacidade, né, essa sua necessidade de gerar confiança. E quanto mais eu auxiliar o meu potencial cliente a resolver os problemas dele, mais eu vou conquistando essa confiança. Mas eu vou conquistando o direito de permanecer um pouco mais nesse processo. E isso não tem preço. No final das contas, né, isso vai representar, vai impactar muito na sua imagem de autoridade, na imagem da sua empresa. E às vezes o legal, sabe o que é, gente? É que às vezes essa confiança, né, esse sentimento de confiança, às vezes ele é criado de uma forma que você nem espera. De uma forma onde não está diretamente ligado àquilo que você vende, é algo que é uma informação diferente sobre o mercado, é algo que você ajuda o cliente a resolver que não está necessariamente ligado ao seu fornecimento. E você, dessa forma, você vai ganhando muito mais pontos com o seu potencial cliente do que muitas vezes só você ir lá fazer o básico, oferecer o seu produto ou serviço como uma grande solução, até porque na maioria das vezes quando você faz isso, você é apenas mais um que está ali, mais um vendedor querendo, né, mostrar aí produto e serviço para eles. E o mercado está cheio de gente assim, está cheio e os clientes já estão, na verdade, assim, já estão impacientes com esse tipo de vendedor, com esse tipo de profissional que só querem realmente falar o quanto que são maravilhosos, o quanto que seus produtos são extraordinários e não estão nem um pouco preocupados de fato com aquilo que o cliente está vivendo naquele momento, tá? Às vezes você chega e aí vem essa questão da gestão das emoções, você chega para conversar com o potencial cliente, o cliente está num dia muito ruim, resolvendo um monte de problema, não está com cabeça para comprar seu produto, seu serviço, não está com cabeça para te ouvir e você simplesmente, né, eu sei que pressionado por resultados, pelas metas, muitas vezes você simplesmente fecha os olhos para tudo isso e vai lá e despeja para ele um monte de coisa, um monte de informação, um monte de benefícios do seu produto, do seu serviço, porque para você o que importa realmente é só sua meta e o seu número. E isso, lá no final das contas, né, principalmente a médio e longo prazo, não é bom, não é legal, porque os clientes vão criando uma barreira, principalmente uma barreira psicológica e mental, e toda vez que você vai entrar em contato com essas pessoas, né, mesmo de forma inconsciente, elas vão querer colocar objeções para não conversar com você, não receber você novamente e assim por diante, tá? Faz sentido isso, gente? Coloca aqui nos comentários se faz sentido. Já estamos indo aí para a reta final do nosso bate-papo. Número 6. Adaptabilidade. Adaptabilidade é uma habilidade necessária. Nós precisamos ser meio que camaleões, né? Por isso que eu insisto muito nos meus cursos, nos meus treinamentos, quando eu falo que você precisa aprender a vender. Você precisa dominar os conceitos da venda, do processo de negociação. Porque quando você domina os conceitos, os pilares de uma negociação complexa, você vai se adaptar facilmente a qualquer cenário. Quando você trabalha a gestão das suas emoções, você vai ter facilidade também de se adaptar a qualquer cenário. Um cenário mais difícil, um cenário mais desafiador ou um cenário mais fácil. Certa vez eu aprendi de um grande mentor meu o seguinte, ele falou o seguinte, Rejano, se prepare sempre para o pior numa negociação. E aquilo foi meio que disruptivo para mim no momento, por quê? Porque eu vinha de uma atoada aí, ouvindo um monte de gente sempre falando, não, porque você tem que ser positivo, porque você tem que pensar positivo, porque a positividade vai ajudar, a motivação, oba-oba, assim por diante, vai ajudar você a vender mais. E aí, de repente, esse mentor me fala isso, né? Ele fala, Rejano, se prepare sempre para o pior. E aquilo foi como um balde de água fria, né? Eu disse, mas por quê? Me explica um pouco melhor qual que é a sua ideia, a sua concepção nisso. Aí ele falou, olha, porque quando você se prepara para o pior numa negociação, levando aí, imaginando e se preparando para vários cenários, várias objeções que possam surgir durante o processo, se não acontecer tudo isso, você vai sair como se você estivesse no céu, né? Por quê? Porque é o grande objetivo de todo negociador, é você conseguir sair de uma negociação sem grandes objeções, sem grandes obstáculos. Agora, quando você se prepara para o pior, se o pior acontecer, você está preparado.
E isso é se adaptar, é você ter facilidade de se adaptar a qualquer cenário. Poucos dias eu estava conversando com uma contratante aí de uma grande empresa, que nós estamos finalizando um projeto, né? Estamos estudando um projeto aí para essa empresa de treinamentos, e ela me falou o seguinte: professor, como que você gostaria que eu organizasse as turmas ou os colaboradores? Você gostaria que eu separasse eles por tempo de experiência? Ou você gostaria que simplesmente por localidade já é suficiente, e sabendo que lá tem pessoas menos experientes, pessoas com 10, 15, 20 anos de empresas com muito mais experiência e conhecimento? Aí eu falei, olha, isso é uma decisão única e exclusivamente sua. Mas o fato é que quando a gente prepara um treinamento, quando a gente prepara uma palestra, o nosso objetivo sempre é o quê? É falar da forma mais simples possível, trazer aqui estudos da neurociência, que é uma coisa complexa, é uma coisa, quando você fala neurovendas, neurociência, cérebro humano, as pessoas meio que se assustam, né? Porque todo mundo imagina que precisa ser neurocientista para dominar isso. Então, o nosso grande objetivo aqui é simplificar essas informações. Então, eu levo as informações da maneira mais simples possível. Por quê? Porque quando eu falo simples, a pessoa simples vai entender o que eu estou falando. E o intelectual, a pessoa muito mais bem informada, também vai entender o que eu estou falando. E se em dado momento aquela pessoa intelectual, que tem uma experiência muito maior, exigir do professor uma explicação um pouco mais profunda, algo, né, mais desafiador, eu vou estar preparado para me aprofundar nisso. Eu vou estar preparado para dar essa resposta também, para mostrar para ele que a gente tem uma base aí científica daquilo tudo que a gente fala, tá? Agora, se não for também exigido, obviamente, está tudo certo, tudo tranquilo. Se eu for preparado para falar só para o intelectual, só para o estudioso, só para aquela pessoa que tem um conhecimento muito maior, a grande maioria que vão estar naquele treinamento, que são pessoas que não têm aquele conhecimento, elas vão ficar boiando. Elas não vão aprender absolutamente nada. Então, eu preciso ter essa capacidade de fazer a leitura do ambiente que eu estou e me adaptar rapidamente na necessidade daquilo. Então, quando você vai visitar um cliente, você vai visitar aí um potencial cliente, para fazer a sua negociação, você precisa ter essa capacidade de, principalmente com uma conversa rápida com a secretária, uma olhada no ambiente, uma frase que você escuta, ou duas frases, na hora de cumprimentar o seu potencial cliente. Isso serve também por telefone, WhatsApp, você já ter essa capacidade de se adaptar ao ambiente, ao momento que você está negociando. E aí, quando a gente estuda lá nos nossos cursos, né, principalmente lá no EDV, no nosso curso Executivos de Vendas, a gente estuda com profundidade os perfis de comportamento humano, comunicação e comportamento humano, é justamente para ajudar você a dominar essa habilidade, para você chegar em uma negociação e de repente você perceber que a pessoa que está do outro lado lá, em poucos segundos, ela naquele dia ela está num perfil extremamente dominante. E você precisa se adaptar rapidamente àquele perfil. Por quê? Porque você sabia que assim, não, mas essa pessoa tem um perfil mais analítico, é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa dos números, dos dados. De repente você chega lá e você se depara com ela num dia extremamente dominante. Como é que você faz? Você precisa se adaptar rapidamente. Você precisa saber disso e se adaptar rapidamente e tratar ele da forma como ele gostaria de ser tratado. Então, a adaptabilidade é fundamental. É uma habilidade fundamental para você ter sucesso na atualidade, tá bom? Para um bom vendedor. E, olha só, para quem está chegando agora, nós estamos aqui falando quais habilidades um vendedor precisa ter, bons vendedores, né? Nós já falamos de gestão das emoções, comunicação clara e inspiracional, nós falamos de escuta ativa, nós falamos aqui conhecimento do produto e serviço, nós falamos capacidade de resolver problemas, nós falamos a 6, adaptabilidade, e agora nós vamos para a última que eu separei aqui, que é a 7. A 7, né, é a capacidade que você tem hoje como profissional, né, de usar estrategicamente as ferramentas que são disponíveis para você conseguir render muito mais, para você conseguir vender mais com menos esforço, vender mais em menos tempo. E as ferramentas, elas são suas aliadas. As redes sociais, as mídias digitais, elas são suas aliadas para isso. O CRM é seu aliado para isso, o WhatsApp é seu aliado para isso, o telefone, as ligações telefônicas são seus aliados para isso.
Então, quando você utilizar essas ferramentas de forma estratégica e aprender a lidar isso de forma estratégica e não como um concorrente, porque tem muita gente, por exemplo, que ainda acha que um CRM é perda de tempo. Ah, não, eu não gosto desse negócio de controle, o meu negócio é estar falando com o cliente, não sei o quê. Quando você vira essa chave na sua cabecinha e você entende que o CRM, por exemplo, estou usando apenas um exemplo, né? O CRM, na verdade, é uma ferramenta que vai te ajudar a vender mais, ter mais controle da informação, ajudar você a vender mais em menos tempo, certo? Cara, o jogo muda completamente. E as outras ferramentas também são exatamente dessa forma. Um dos meus negócios aqui, para quem não sabe, é da parte tributária. Então, além dos treinamentos, além de toda essa parte de desenvolvimento humano, a gente também tem um negócio aqui da parte tributária, onde a gente entra em contato com empresas, conversa com empresas potenciais para fazer toda uma parte aí de estudo tributário, incentivos fiscais e assim por diante. É uma venda extremamente complexa, extremamente de ciclo longo, envolve muita coisa, é muito delicado. E aí, poucos dias eu conversando então com o Rubens, que é um dos diretores da nossa empresa parceira, e nós estávamos falando de visitas, né? De fazer uma visita para uma determinada empresa e tal, e o Rubens ele lembrou de um detalhe muito importante. Ele disse, já nós precisamos, antes mesmo de fazer essa visita e tal, até para não chegar lá e não é aquilo que a gente esperava e tal, nós precisamos fazer um bom filtro. E o que é esse filtro? Dentro do processo, é a gente conseguir, aí, através de telefone ou mesmo de uma chamada de vídeo, nós identificar possíveis oportunidades. E aí eu estava com uma visita marcada, uma grande empresa, naquele momento, e aquilo me deu um estalo. Eu disse, faz sentido mesmo, porque isso agiliza muito o processo. E foi o que eu fiz. Imediatamente eu mandei um e-mail para a pessoa responsável, naquele mesmo dia, pedindo para trocar. Ao invés de ela me receber pessoalmente, que eu ia fazer 300 quilômetros para fazer essa visita, para nós fazermos aí uma ligação de vídeo. E ela aceitou rapidamente, prontamente ela aceitou e assim a gente fez. E olha que bacana, a gente conseguiu fazer uma reunião de vídeo, economizei tempo, economizei energia, economizei dinheiro, principalmente, e a gente conseguiu fazer a reunião da mesma forma. Então, mas não é que nem estar presencialmente lá presencial tem outras coisas, né, leitura do ambiente, assim por diante, que a gente consegue fazer lá, eu sei, não é a mesma coisa. Mas é aquela velha história, qual que é o grande objetivo aqui? Aumentar meus resultados é vender mais em menos tempo, com menos esforço. Então, quando eu posso usar as ferramentas a meu favor, de forma estratégica, eu preciso utilizar as ferramentas a meu favor de forma estratégica. Nós precisamos parar de uma vez por todas de encarar as ferramentas que a gente possui hoje à disposição como inimigas no processo de vendas. Todo mundo colocando desculpinha. Porque o WhatsApp não funciona porque isso. Porque a ligação telefônica não funciona porque aquilo. Porque o CRM é ruim porque não sei o quê. Porque as redes sociais, meu Deus. Nós precisamos entender que cada uma dessas ferramentas, elas possuem a sua importância dentro do processo, mesmo o processo de vendas complexo. Então, fica a dica aqui, tá? Gestão das emoções, comunicação clara e inspiracional, escuta ativa, conhecimento do produto e serviço, capacidade de resolver problemas, a capacidade de você se adaptar a diferentes cenários e o uso estratégico de ferramentas. Essas são apenas 7 habilidades que eu trouxe para você que um bom vendedor, um bom empresário precisa ter na atualidade para vender bem. E perceba, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é óbvio que se você gostou de tudo que nós conversamos hoje, você vai curtir, vai compartilhar com seus amigos, né? Vai comentar aqui também, aqui embaixo, até para dar aquela força, né? Para que o Instagram mostre e também as outras plataformas mostrem esse nosso bate-papo aqui para mais pessoas. É assim que funciona o algoritmo. Mas se você fizer aqui um estudo muito rápido, você vai perceber que das 7 habilidades que eu trouxe para vocês no dia de hoje, apenas 2 são hard skills, 5 são soft skills. O que é isso, professor? O que você está querendo falar com isso? Perceba que apenas 2 dessas habilidades são habilidades técnicas. 5 são habilidades comportamentais. E segundo o Banco Econômico Mundial, um estudo que foi feito recentemente, um estudo mostrando que as empresas, de maneira geral, estão valorizando muito as soft skills e não somente as hard skills, como muita gente ainda insiste em acreditar.
As hard skills, ou seja, as habilidades técnicas são importantes? São, mas perceba que de 7 habilidades que eu trouxe para vocês aqui, apenas 2 são técnicas. 5 são comportamentais. Então, se você, de uma vez por todas, não passar a estudar comportamento humano, não passar a estudar cérebro humano, modelo mental de tomar decisão, não passar a entender que as soft skills, que são as habilidades comportamentais, são o grande diferencial para você se manter no mercado altamente competitivo, aí fica difícil você ter sucesso, não importa qual o segmento que você está, não importa qual o nicho. Eu sei que quando eu falo isso tem muita gente, principalmente quem é técnico, né? Quem vem da área técnica, muita gente, não, professor, porque na minha área é diferente, porque na minha área é uma venda extremamente técnica. Gente, coloque uma coisa na sua cabecinha. Não importa se é B2B, não importa se é empresa, não importa. Lá na ponta, quem toma a decisão de compra é um CPF, é um ser humano. Mesmo que tenha lá inúmeras decisões que são tomadas baseadas em dados técnicos, mas quem toma uma decisão no final, quem vai dar o sim para a sua proposta é uma pessoa. E essa pessoa, ela possui suas emoções. Essa pessoa, ela toma suas decisões baseadas em tudo aquilo que ela viu, sentiu e ouviu durante a sua vida. E isso constrói as emoções dela. E se você, de uma vez por todas, não parar para se preparar nessa área, nessa linha de raciocínio, nesse trabalho de soft skills, você vai ter, se você já não está com dificuldade, você vai ter muitas dificuldades aí em breve, tá bom? Faz sentido? Mais uma vez, então, quero agradecer o carinho de vocês, espero que vocês tenham aí uma ótima semana, bora arrebentar de vender, não esquece de deixar seu like aqui, se você gostou desse conteúdo, mande esse vídeo também para os seus amigos e bora arrebentar de vender, hein? Estamos juntos até o topo, até a próxima oportunidade.